Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Essa é a palestra para a trilha de gestão de produtos do TDC São Paulo Online 2020. Então, eu estou gravando aqui em especial. Eu tive alguns problemas de conexão, então peço desculpas aí para o pessoal. E essa palestra, ela fala como o Design Sprint e a Lean Inception se complementam, se conectam, tá? Primeiramente, eu quero pedir para vocês permissão para estar guiando esse momento, para estar compartilhando conhecimento e também, né, sempre a gente está aprendendo. Bom, pessoal, eu sou a Mayra, eu sou Enterprise Coach, Lean Agile Coach, eu sou trainer e facilitadora de Design Sprint, Strategic Inception, Lean Inception, Management 3.0, sou consultora do Coletivo Ação. E pessoal, o que é Product Market Fit? É o encaixe do seu produto com uma necessidade de mercado, ou com o seu usuário, a sua usuária, né, seu público-alvo, aquelas pessoas usam porque está atendendo a necessidade delas. Então, quanto maior Product Market Fit seu produto tem, melhor é. Quanto maior aí ele atende essa necessidade de mercado, mais ele está sendo indicado, compartilhado e assim por diante. Então, quanto maior, melhor, tá? E como saber se a sua ideia ou seu produto tem esse market fit, tem esse encaixe? Então, as duas técnicas que eu vou trazer para você, Design Sprint e Lean Inception, elas vão te apoiar nesse caminho, nessa jornada, né, nessa trajetória de você ter um produto com maior encaixe com a necessidade do seu usuário e da sua usuária. Então, o Design Sprint, ele é criado pelo Jake Knapp, mas várias outras pessoas apoiaram no desenvolvimento, na melhoria do Design Sprint, e a Lean Inception, ela é criada pelo Paulo Caroli. Tá? E eu trago para vocês, e aqui mostrando o quanto já as duas técnicas se apoiam, se complementam, a pirâmide das necessidades da pessoa usuária de Stephen Anderson, ele traz que você tem produtos que podem, né, atender primeiramente a base ali funcional, é o mínimo, tem que ter, mas ele pode ser funcional e confiável, funcional, confiável e usável. E ele fala que poucas organizações ultrapassam a conveniência, né? O conveniente. E ultrapassando essa frente, você entra em prazeroso e significativo. E assim você vai de um produto que atende de maneira funcional até a experiência. E aqui as duas se complementam, tá? Então o Design Sprint tem esse foco na experiência do usuário e da usuária, e a Lean Inception, ela trata aí até o conveniente, né? Ela traz a parte de usabilidade, confiável, então ela trata essa frente. E o Stephen Anderson traz aí, ó, criando interfaces prazerosas, indo de tarefas a experiências. Então vamos começar a fazer mais isso, né? Olhar para quem vai usar, e com isso a gente começa a ter esse Product Market Fit, né? E aí eu trago aqui como exemplo um iPhone, né? Quando criam um iPhone novo, o que acontece? As pessoas fazem aquela fila imensa na frente da loja, porque é um produto significativo para elas. É um produto que passa por todas essas camadas, né? Atende aí todas as necessidades da pessoa usuária. E qual é o conceito do Design Sprint? Qual é o conceito da Lean Inception? Então eu vou trazer aqui para vocês. O Design Sprint, ele é um processo de design express,
São 5 dias onde você vai validar ideias, resolver grandes problemas e responder às questões críticas do negócio, né? Por meio de design, prototipagem e testes com clientes ou usuários. Eu trago aqui clientes e usuários porque depende do mercado que você trabalha. Se você trabalha com varejo, com serviço, quem ali consome o seu serviço ou quem compra o seu produto é um cliente ou uma cliente. Agora, se você tem um produto digital, quem utiliza o seu produto é um usuário, uma usuária. Foi desenvolvido, né, e aprimorado ali dentro da GV, que é a Google Ventures. É um braço de inovação, de aceleração de ideias do Google, tá? Então, ali tem vários processos que eles fizeram dentro das organizações de estratégia de negócio, inovação, ciência do comportamento, design thinking, entre outras abordagens, tá? Então, o que é design thinking? Porque a gente está tratando aí no meio do design sprint, design thinking também, né? E na Lean Inception também usa design thinking. É um modelo iterativo, centrado no ser humano, para a solução de problemas e busca de oportunidades. E qual a principal vantagem de utilizar o design sprint? Em vez de você ter que lançar o MVP, que é Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável, para descobrir se a sua ideia é boa ou não, né, se você valida ou invalida, o Design Sprint, ele foca especificamente nessa validação da ideia com usuários e usuárias em um curto tempo, né? Então, por isso que a Express, ali, em 40 horas de trabalho dedicado, você consegue saber se você continua ou não, tá? E qual é o ciclo do Design Sprint? Ele está aqui entre você ter uma ideia e aprender. A cada sprint você está se aproximando da pessoa, do seu usuário ou usuária, do seu cliente, tá? Então, ele gera esse aprendizado a cada sprint. Então, e ele está na intersecção entre essas 3 frentes. Um processo de design, que é centrado no ser humano, criatividade, divergência, filosofia ágil, que é essa melhoria contínua, a colaboração, a responsabilidade de todas as pessoas em realizar aquele processo, né? E também uma metodologia científica. Então, o grupo que desenvolveu junto com Jake Knapp fizeram vários experimentos, né? E foram melhorando a cada iteração. E aí a Sven Janois, ela é uma facilitadora de design sprint, né? E ela traz, eu gosto dessa, né? Assim como uma corrida de obstáculos de 400 metros, o design sprint combina velocidade e concentração. Em apenas 5 dias realizamos uma tarefa gigantesca junto à equipe multidisciplinar do cliente, que ela é uma consultora, então ela trabalha com a frente do cliente. E o que é uma Lean Inception, né? É um workshop colaborativo, onde você tem o time que vai desenvolver aquele produto ou serviço, junto com os stakeholders, mapeando, né, com uma sequência de atividades para alinhar e definir objetivos, né, estratégias e o escopo do produto, mapeando em alto nível esse produto e planejando a entrega incremental. Ele envolve, né, técnicas de design thinking com a abordagem do Lean Startup. E a ideia é compreender de forma colaborativa e aprofundar o que é esse produto, tá? A principal vantagem é mapear esse produto em alto nível, tendo o plano de entrega incremental, entendendo ali qual é o valor de negócio, o esforço necessário, o valor para o usuário do MVP, né? Das funcionalidades, porque você faz uma revisão em todas as funcionalidades, com foco em validar esses pedaços menores. Você quer ali saber se as suas hipóteses estão certas ou não. Se você fez um design sprint antes, você está tendo um foco, está tendo cada vez mais uma validação desse processo, né? Então, a ideia é que você tenha um direcionamento correto,
a cada entrega de um incremento, tá? Coletando feedbacks. O ciclo da Lean Inception, ele está no construir, medir e aprender, é o looping Lean Startup. E durante uma Lean Inception, o que acontece pós, né? Você está na Lean Inception aprendendo para construir, que é uma abordagem do Design Thinking, e uma abordagem do Lean Startup, que é construindo para aprender. Porque quando você constrói o MVP, libera ele no mercado, você também está coletando aprendizado a cada feedback que você recebe, tá? Então, tem vários slides que vocês vão ter links aqui para se aprofundar nessa temática com posts, tá? Dicas, né? E qual é a agenda do Design Sprint? Qual é a agenda da Lean Inception? O Design Sprint 1.0 é o do livro, tá? É o que o Jake Knapp traz. Houveram melhorias, eu vou trazer aqui para vocês. Então, dentro dessa agenda de 5 dias, cada dia tem um objetivo, tá? Então, são dias imersivos, você passa o dia todo e tem um grande ganho em esses processos serem imersivos, tá? Então, qual o objetivo do primeiro dia? Entender e definir. Trazer clareza dos próximos passos, tá? No segundo dia você diverge, para no terceiro você decidir, que é o storyboard. Do storyboard você entra na prototipação. Você prototipa, né? O storyboard ele é o plano para o protótipo. Então, a sua construção vai se guiar pelo storyboard. E no quinto dia você faz uma sequência, 5 normalmente, né? 5 entrevistas. O Jacob Nielsen, eu acho que é ele traz que 5 é um número mágico. Por quê? Porque quando você está coletando dados, tem um certo nível que você vai coletar as mesmas informações, não vai te trazer algo diferenciado, né? Algo diferente do que você já coletou. E esse número é 5. Com 5 pessoas, 5 personas ali, né? 5 pessoas do mesmo perfil, você vai coletar já bons dados, tá? Então, validar são entrevistas com seus usuários e usuárias. E aí aqui tem o Design Sprint 2.0, onde eles reduziram a agenda de 5 dias para 4. Nos 2 primeiros dias participa todo o time multidisciplinar, tá? Normalmente aí de 5, 7 pessoas, eu já fiz até 10, não passa disso. E o protótipo é a pessoa especialista, designer, UX, que vai construir esse protótipo e também vai fazer as entrevistas, tá? Tem uma diferente ali do 1.0, que a construção do protótipo, ela tá dentro com todo o time participando. E a entrevista, todo o time participando. O Design Sprint 3.0, eles têm uma etapa antes do Design Sprint, aonde você vai entender a sua ideia ou o seu problema, gerando uma ideia, ou entendendo a sua ideia, que problema ela resolve. Então, isso tem que estar bem claro para entrar para o Design Sprint. No Design Sprint, ele não gera ideia, ele refina a sua ideia. E você vai trabalhar uma ideia por vez, ou um problema por vez, tá? Tem outras melhorias durante o processo, eles trabalham algumas melhorias, mas o principal aí é esse momento antes para trazer essa clareza. E qual é o resultado do Design Sprint? É o protótipo. E do protótipo você faz a entrevista para saber que caminho você vai trilhar. Quais são os próximos passos do que nós fizemos até aqui, né? E vamos para uma concepção de produto? Não. Temos que fazer um novo sprint? Invalidamos, não vale a pena, não seguimos, vamos para outra ideia. Então, é validar se faz sentido ou não. E qual é a agenda de uma Lean Inception? Primeiro dia, são 5 dias, tá? O primeiro dia, ele tem foco na área de negócios, então faz esse alinhamento da visão do produto, objetivos do produto. Você inicia com o kickoff, então convida a pessoa, o stakeholder aí,
que está ou financiando o projeto, ou até mesmo um product manager, alguém que vai trazer essa visão de por que nós estamos aqui. Por que nós vamos conceber esse produto? Qual é o impacto no negócio? O que vai trazer de retorno para o negócio, né? Ao final de cada dia, você faz uma consolidação diária, onde você revisita as pessoas que não estiverem, né, stakeholders que não estiverem participando do dia, convida para esse momento da consolidação, porque já é um momento de responder perguntas e assim por diante. Tem 2 atividades aqui com foco em design thinking, tá? Personas e jornada do usuário. Outras atividades com foco em cunho mais técnico e de negócio, olhando para o produto e o usuário, né? Então faz essa transposição aí. E faz o sequenciamento de funcionalidades. Entra no Canvas, que eu vou mostrar para vocês. E o showcase, que é mostrar para as pessoas que não participaram de todo o processo qual o resultado dessa Lean Inception. Aqui está uma proposta de uma agenda de 3 dias. Se vocês quiserem saber mais, entra no link. No final tem o link da apresentação toda para vocês, tá? Então, tanto se aprofundar aqui, entender essa agenda, mas também tem uma atividade que eu faço quando o produto já existe. Eu faço essa atividade de mapeamento do fluxo atual, tá? Então fica como dica aí para vocês. E o Paulo Caroli, o que ele traz? Você quer reduzir a sua Lean Inception? Reduza no máximo em 3 dias, tá? Fora isso, pode ser um encontro de alinhamento, mas ele fala não é uma Lean Inception. E o resultado da Lean Inception é esse mapeamento em alto nível, em funcionalidades que vai estar no sequenciador, já organizado por uma ordem que faz sentido de desenvolvimento desse produto, né? Pensando em dependências, essas funcionalidades, as cores, elas trazem a revisão que foi feita dentro da Lean Inception. Vermelho é o nível de certeza baixo, amarelo, nível de certeza médio e verde, nível de certeza baixo. Calma aí, acho que eu falei errado. Então, vermelho, nível de certeza alto, médio, amarelo, nível de certeza médio e verde, nível de certeza baixo, tá bom? Então, as cores aqui das funcionalidades. Elas também têm uma anotação. Qual é essa anotação? Valor para o negócio, valor para o UX e esforço. Então, baixo, médio e alto. Em cada uma delas tem isso. E aí tem essa entrega incremental, né? O que é o MVP? Lembrando que MVP mesmo é o 1. É uma convenção trazer MVP 2, MVP 3 e assim por diante. E o Canvas MVP, onde tem qual é a visão, qual é a proposta desse MVP, tá? Qual é o resultado esperado, o grande valor aí, quais são as métricas, como que nós vamos medir que estamos atingindo o resultado esperado. Quais são as funcionalidades, que é o que está no sequenciador, aqui, não ali. E tem dentro da Lean Inception, tem uma atividade de cálculo de amostragem. Então, nós sabemos o tempo, é um cheiro, é uma ideia, né, do quanto tempo vai levar esse MVP, quais jornadas que ele atende, e aqui quais pessoas segmentadas esse MVP vai atender. Você pode já pensar na estratégia de lançamento desse MVP, tá? Então, lembra que tem que ter viabilidade. Você pegar um MVP e já lançar no primeiro dia a nível nacional, você tem um risco aí, você precisa mitigar risco. Então já pensa nessa estratégia de lançamento desse produto, tá? Onde você vai liberando, escalando à medida do possível que você está tendo uma estabilidade desse MVP, ok? Os 2 processos vão trabalhar com divergir e convergir, bom? E aí? O que é protótipo, o MVP, como que a gente trabalha? Então aqui até tem uma imagem que eu gosto bastante, né? Então protótipo, olha o desenho da rosquinha.
Já o MVP já é uma rosca que... Só que se a ideia do produto ter um recheio, nessa rosca já tem um recheio, né? E o produto, só que se a sua organização trabalha com foco em produto, produtização, a gente comenta, né? Você não termina, esse produto vai estar sempre evoluindo. Essa rosca vai estar sempre alterando alguma coisa, melhorando, fazendo teste AB e assim por diante, tá? Mas qual é a diferença de trabalhar, né, com protótipo, MVP, produto? Então, eu gosto bastante desse gráfico, tem um link aqui que vocês podem verificar no post, né? Então, o tempo quando você está trabalhando com protótipo, que é para você invalidar a sua ideia, né, ou validar a sua ideia, então tempo é dinheiro. Então, os eixos aqui fazem todo sentido. Mas é rápido. Nós estamos fazendo um produto de fachada, tá? Enquanto o seu MVP vai levar mais tempo. E aí o produto todo, e aí aqui você estaria fazendo incrementos, né? Teriam incrementos aqui, e isso pode não parar. Se você tem foco no produto, você vai continuamente estar desenvolvendo o seu produto, ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui reduzir mais, para vocês verem o link. Ok? Então aqui o negócio é... Quem sabe faz ao vivo! Bom, vamos lá. E aí, pessoal, quando a gente fala de MVP, Minimum Viable Product, um dia eu vi uma palestra, foi do Eduardo Pérez, e ele falou assim, que pena que quando a gente traduz o produto vem em primeiro lugar, né? Porque em inglês é mínimo viável do produto, só que quando a gente traduz é produto mínimo viável. E aí muitas vezes stakeholders, clientes ficam com foco, né, no produto. Não queremos o produto. Não, a gente está pensando em incrementar para agirmos e nos guiarmos por esses feedbacks que nós vamos receber, tá? Então, o MVP, ele está na intersecção de ser valioso para o negócio, para o usuário, mas também ser usável, que é um valor para o usuário, né? E factível, ser possível fazer, né? E tem que ter aí o fator wow. Eu não posso entregar, lembra aquela rosquinha do MVP que eu falei? Se eu tiver um recheio, eu vou entregar a rosquinha ali sem graça. Será que eu vou seguir nos próximos incrementos? Provavelmente não. Então, você já ter no seu MVP é um fator wow, que seja uma funcionalidade, que é aquele awesome, tá? E o protótipo, a ideia, o Jake Knapp traz no livro, que eles são descartáveis. Não se apaixone pelo seu protótipo, porque é ali para você aprender. Esse é o foco do protótipo. E se você está trabalhando com processo de inovação, de aceleração de ideias, tenha como foco, como objetivo, invalidar ideias, porque nós nos apaixonamos muito rápido pelas nossas ideias. E isso é ruim. Porque ali no sprint ele pode estar te mostrando, tipo, meu, não segue adiante, não tá indo bem. Mas aí se você se apaixona, você fala, não, mas vamos seguir, vamos tentar, vamos... E a ideia não é essa, tá? E aí o Jake Knapp traz, ó, do perfeito para apenas o suficiente, da qualidade de longo prazo para a simulação temporária. Então, essa é a mentalidade do protótipo. Então, você vai lançar uma fachada. Enquanto um produto você leva muito mais tempo para produzir o protótipo aqui dentro do Design Sprint 1.0, ele 2.0, né, o 3.0 também, mas ele é para ser desenvolvido em um dia. Tá? Só que no 1.0 todo mundo participa da construção. No 2.0 são pessoas especialistas, né? A partir do 2.0. E aí eu trago para vocês o guru da gestão de produtos, o Mark Kagan, né? Então ele, escritor do Inspired, do livro, e ele vem auxiliando várias organizações, né, sobre gestão de produtos. Então, o livro reflete sobre como as empresas tecnológicas mais bem-sucedidas da atualidade criam
desenvolvem e implementam os produtos que agradam pessoas de todo mundo, que é o Walmart Fit, né? E aí eu trago aqui a Andressa Chiara, a Agile Coach da K21, ela participou de um encontro com o Marty Kagan e ele traz uma fala que cai por terra um pouquinho do que eu trouxe anteriormente, mas aí eu quero fazer aqui a contraposição, né? Ou a junção dessas duas frentes aí. Então, o que ele traz dentro da fala dela é que o MVP, né, é um protótipo. Que um MVP de 4 meses não é MVP. As empresas têm usado o termo MVP para criar produtos mal feitos e não testados, o que está longe do objetivo desta técnica. Toda a razão de existir do MVP está em validar hipóteses. E ele fala que ao menos 100 iterações no seu produto você precisa antes de encontrar o Market Fit. Então, qual é a relação que eu trago aqui para vocês? Que juntando Design Sprint e Lean Inception, você consegue acelerar essas iterações, não que você já sai com o Product Market Fit, né? Mas você consegue se aproximar mais dessas iterações que ele traz. E o protótipo do Design Sprint, a ideia é que ele vire o produto, né? Não que você do protótipo vai virar o produto, que é a fala aqui dele, mas você já consegue ir trabalhando essas nuances de você se aproximando mais e entendendo mais o seu usuário, né? Ou usuária, tendo esse retorno. Mas o que ele traz aqui, que MVP é protótipo. Enquanto ali eu trouxe para você que protótipo do Jake Knapp é descartável. E o MVP da Lean Inception é um produto que vai de acordo com também é um mínimo viável, mas ele já é um produto que ele vai incrementar, e vai incrementar. E o que eu trago dentro dessas abordagens? Que você tem que alinhar isso com o seu time. Como que nós vamos trabalhar? Nosso MVP vai ser já um protótipo e do protótipo vai crescer, então você tem que já estabelecer ou criar algo que vai ser sustentável. Então, cuidado, porque V de viável. Tá? E onde está o Design Sprint e a Lean Inception? Não é no planeta, ali é uma analogia, tá bom, gente? Então, a primeira coisa eu quero trazer para vocês, o duplo diamante é uma abordagem do Design Thinking. Então, por que duplo diamante, né? Então, você vê que aí, a cada forma geométrica aqui, né, é um diamante. Então, tem 2. Por quê? Abre, converge, diverge, converge, fecha. Abre, converge, fecha, diverge. Tá bom? Então, dentro do duplo diamante, o primeiro divergir é descobrir. O primeiro convergir é definir. Depois, eu desenvolvo, vou divergir. E aí, para entregar, eu tenho que convergir. No Design Thinking, a etapa de descobrir e definir é uma imersão onde você analisa e sintetiza, para depois idealizar, que é o desenvolvimento, e prototipar, que é a entrega de um processo aqui alto nível, né, de Design Thinking. Tem várias técnicas, várias formas de fazer isso. No Design Sprint, os 5 dias estão aqui, ó. Entender e divergir, o primeiro e o segundo dia do Design Sprint 1.0, você está descobrindo. Depois, no storyboard, você está decidindo para construir o protótipo, desenvolvendo e testar, que é a entrega, tá? E aí eu trago para você onde está a Lean Inception. A Lean Inception é o definir. Então, o descobrir de uma Lean Inception pode ser um processo de Design Thinking. Pode ser um Design Sprint.
Pode ser uma entrevista. E aí você usando frentes de design thinking. Pode ser um formulário na internet, mas você tem um processo antes da Lean Inception, que você tem que ter esse entendimento. Pode ser um benchmark com outros produtos similares com o seu, e você coletando informações, você sabe quem é o seu público, você sabe quem é a sua persona, e aí você entra numa Lean Inception, que você vai definir o produto para construir o MVP e para coletar feedbacks. Bom? Então, o Paulo Caroli traz, né? Ele é Consultor Principal da TOTWORKS. Eu trabalhei na TOTWORKS, né? Atuei com ele, aprendi ali como mestre. Então, Lean Inception está na parte de define, que foi o que eu falei para vocês, ó. Convergir sobre o que fazer. O que é esse produto? Para quem é esse produto? Enquanto o Design Sprint estaria no design, divergir como fazer. Tá? E aí, eu vou trazer dentro do fluxo de desenvolvimento onde está a Lean Inception e o Design Sprint. Então, primeiro fluxo de desenvolvimento, eu estou trazendo para você que você está usando o Design Sprint para invalidar ou validar sua ideia. Dado que você validou, você vem para uma Lean Inception para conceber, para mapear as funcionalidades e pensar qual vai ser o incremento 1, né, o MVP, o incremento 2, o incremento 1, e assim por diante. Tá? E você entra para o desenvolvimento. E assim vai. Agora, se você conhece já o produto ou fez um processo de design thinking, você entendeu a sua necessidade, tá claro o que vocês precisam fazer, né, o time, você entra para uma Lean Inception, desenvolve a Lean Inception, né, processo da Lean Inception. Quando você tem o MVP 1 lá, o MVP, você vai para uma Design Sprint, trabalhando uma funcionalidade crítica ou uma funcionalidade fator wall, uma jornada crítica para o Design Sprint, pensando na experiência desse MVP. E aí depois você vai para o desenvolvimento. Ok? Que é aqui, ó. Que aí pode ser Scrum, pode ser o que for, tá? Então aqui são formas diferentes de ver, de acordo com a sua necessidade. Aqui tem um link, né, que eu facilitei um processo de concepção, passando da Lean Inception para o Product Backlog Building, PBB, que é quebra de features do MVP1 em PBIs, né, que é item de backlog, e entramos num Design Sprint. E aí foi bacana, entram nesse link, porque nós fizemos 3 Design Sprint simultâneos. 3 times simultâneos, cada um trabalhando uma jornada diferente, tá? E depois nós fizemos... E aí também, quem construiu o protótipo foram 3 pessoas especialistas. Então, tinha uma em cada frente, que desenvolveram apartado separado do momento do Design Sprint e trouxeram no showcase, tá? Vejam esse link, esse post tem várias dicas de facilitação remota, porque esse processo foi todo remoto. E aí é algo que o Martin Keegan traz que para mim faz total sentido, que é o trabalho Dual Track Scrum. O que é? Você não ter o seu time dedicado para o Discovery, o seu time ter dedicado para o Delivery. Você tem frentes paralelas acontecendo simultaneamente. Então, aqui, ó, os dois estão falando a mesma coisa, eu vou mostrar os dois, tá? Então, isso é bom no vídeo, eu tô conseguindo dar os trash aqui. Então, assim, ó, no Discovery, você pode ter ali UX, User Experience, Designer, PM, Product Manager, PO, Product Owner, analista de negócios,
fazendo esse processo de discovery, tá? Pode puxar alguém, é legal também chamar alguém técnico ali do time para participar desse processo, tá bom? E aí, enquanto que está ocorrendo isso, tem o time desenvolvendo aquele MVP que já foi definido, ou aquele incremento, se for depois do MVP, tá fazendo esse desenvolvimento, tá? E aí vai nutrindo. Até se você pensar no Kanban, é o upstream, downstream, né? Então, o upstream tá aqui, que é você elaborando o backlog para ir pro downstream, que é o delivery, que é a entrega, bom? E aí eu gosto desse gráfico aqui porque a gente pode estar trabalhando várias abordagens ao mesmo tempo. Então eu tenho, para gerar ideias, eu uso design thinking. Para entrar no design, para entrar no design sprint, tá? Aonde você está validando as suas ideias, dado que validou a sua ideia, você coloca aí no backlog do time, que vai desenvolver usando Agile, né, metodologias ágeis, e aí o lançamento, o aprendizado é o Lean, porque você está coletando feedback, está aprendendo, está nutrindo esse aprendizado, então está trabalhando no Dual Track Scrum. Tá? E aí, como utilizar Design Sprint e Leanception? Então eu vou trazer algumas pessoas, né, do mercado, algumas falas de pessoas que estão usando essas duas frentes em conjunto, né? Então aqui, ó, o Rodrigo Diego, Head de UX da Agroinformática. Então o sprint para o dia a dia, quando o foco é prototipar e validar ideias de forma rápida. É ótimo se você não tem a estrutura e o tempo necessário para algo em profundidade, como Design Thinking. O Leanception para planejar o escopo de um produto, levantar os requisitos e definir um cronograma de entrega. Então, você vê que, enquanto você está querendo acelerar, ver qual ideia que está fazendo sentido, o outro você está indo realmente na concepção daquele produto. Você já tem a validação de que aquela ideia, tá bacana. Podem criar novas hipóteses, que o seu MVP vai responder, mas já está te dando um norte, né? E aí o Paulo Caroli traz, ó, na Leanception as equipes não detalham como fazer. Enquanto no Design Sprint as equipes detalham como fazer, demonstrado com telas e protótipos. Na Leanception se detalha as funcionalidades do MVP. O como fazer fica para depois. Descrevem o que do MVP, né, tendo mais liberdade para decidir o como quando forem realmente colocar a mão na massa. E aí um complemento aí do Paulo Caroli. Eu já vi equipes combinando ambas de formas distintas, que é o que eu trouxe aqui para vocês, né? Primeiro uma Leanception e depois um Design Sprint. Para alguns, como e telas de MVP em construção, né? Então, e aí você pode pegar só uma parte também do Design Sprint, né? Só parte ali do segundo e do terceiro dia, tá? Que isso pode estar num dia só. Então, após uma Leanception, você pode fazer uma parte do Design Sprint, se você quiser. E nem entrar para a construção do protótipo, só ter o desenho, ter o storyboard, já ajuda a ter essa visibilidade da experiência, como vai ser a tela, como vai ser, tá? Mas também vi o oposto, onde o teste da ideia do produto, via protótipo, era realizado em uma semana numa Design Sprint, para depois a equipe realizar uma Leanception para alinhar sobre o MVP. Agora, o P de produto e não de protótipo. E tem equipes que mesclam ambas na mesma semana. Então, assim, é o que faz sentido. Vai depender o nível de maturidade do time, vai depender o nível de maturidade da pessoa que facilita esse entendimento.
vai depender se é presencial ou online. Vamos supor que a pessoa não tenha a familiaridade ou a empresa não tem familiaridade. Então, tudo isso depende da forma como que você vai fazer a junção dos dois. Se você está iniciando em facilitação, o que eu te dou como dica é: utilize as 3 etapas de proficiência das artes marciais. Shuhari. Primeiro, você está começando a trabalhar com facilitação? Siga a regra. Faça como está no livro do Jake Knapp, como está no livro do Paulo Caroli. Quem viu aí Karate Kid? Tira o casaco, põe o casaco. Tira o casaco, põe o casaco. Tira o casaco, põe o casaco. Facilitou umas 2 assim, ó, no Shu. Vai pro Ra. Quebre a regra. Faça diferente. Reduz a agenda, aumenta a agenda, inclui um no outro. Depois você vira Uri. Seja a regra. Aí você está criando coisas, aí você está sabendo como guiar. Então, utilize essas 3 proficiências. Não vai direto pro Uri, que é um perigo, hein? Dicas e sugestões para vocês. Então, primeiro, você vai facilitar um processo? Tenha um momento pré. Tenha um momento de entendimento daquele problema. Se for um design sprint daquela ideia, entendeu? Aonde você vai elaborar a agenda. É aonde você vai conversar com as pessoas. Vai convidar, vai alinhar expectativas. Vai ver a quantidade de participantes. Vai fazer a preparação de e-mail. Se for online, vai ver que ferramenta você vai usar, tá? Então aqui, se é para uma Lean Inception, você tem que ir com as pessoas normalmente. Aqui você vai estar conversando muito com UX, User Experience, Designer, PM, Product Manager, PO, Product Owner e o time. E Stakeholders. Você tem que estar falando com todas essas frentes, tá? Normalmente, UX, Designer, PM, PO tem ali toda uma pesquisa, já tem uma ideia de quais funcionalidades o mínimo tem que ter nesse produto. Então você também tem que preparar essa pessoa mentalmente, porque quando você entrar numa Lean Inception, você não pode ter o tipo de fala assim, ó, não é para fazer isso. Não, fala, ó. Então essas pessoas, elas vão ser papéis consultivos durante a Lean Inception. Então, assim, olha, o mercado, os produtos que nós pesquisamos tem isso, isso, isso. Nós não imaginamos ter isso, mas pode ter. Então, é uma fala de abertura e não de fechamento. Pá, não é para ter. Então, prepara nesse pré já as pessoas, esse mindset, né? E os comportamentos que é viável e não viável ter, né? Então, você vai ajudar ali. Quem vai estar junto com você preparando, pode ser preparando a agenda, convidando pessoas, alinhando expectativa, PO, PM, UX, Designer. Tá? O principal desses 4, PO e PM. Tá? Mas são papéis aí que tem muita informação nesse pré, porque fizeram antes um discovery. Tá? Descobriram. Então, dado que está claro o que é esse produto e para quem, nós entramos numa Lean Inception. Tá? Então, essa Lean Inception, vocês vão aprofundar o que é o produto, como a gente vai falar em alto nível em algumas etapas, principalmente na revisão das funcionalidades. Faça os acordos no início, faça a consolidação no final de cada dia. Eu vou dar dica para vocês de façam uma consolidação por e-mail, porque tem pessoas que não apareceram, para também alimentar aquela curiosidade para ela vir no próximo dia. Faça uma retrospectiva diária. Gente, isso tudo que eu estou falando eu faço no Design Sprint também, tá bom? Consolidação diária, retrospectiva, showcase, que é esse fechamento desse encontro. Se é presencial, coffee break. Comida, gente, é a Liga da Humanidade, é o match de tudo. E quando nós estamos trabalhando com atividades imersivas, vai muita energia. Se a sua empresa, se você quer fazer aquela facilitação online também assim, fenomenal, manda um vale de iFood. Olha que chique.
para as pessoas comprarem o seu coffee break ali, ó, para ter, mesmo no online, as pessoas terem um coffee ali em volta, né, para simular esse coffee break no presencial. Olha que lindo. E faça Ice Break e Energizer, atividades descontraídas para quebrar o gelo e para energizar as pessoas. Pós-Leanception é onde o time vai se aprofundar no como. É aquela fala que eu trouxe do Carole, né? E aí pode ser feito um pré-game, iteração 0, sprint 0, isso é a mesma coisa. É aquele momento de preparação de máquina, de responder alguns cards de spike, né, de investigação de ferramentas técnicas. É o momento de quebrar as features em US, né, User Stores, e aí você pode fazer o PBB. Vai pensar em infraestrutura, continuidade do RAID Parking Lot, que eu vou mostrar já o que é isso para vocês, como dicas, tá bom? E quem participa da Leanception, né? Então, a pessoa facilitadora, membros ativos que vão desenvolver esse produto, ou até mesmo se for uma frente de projeto, e stakeholders, tá? Então, aqui nesse post eu trago para vocês que não adianta você fazer uma Leanception se você não tiver stakeholders participando, pessoas que vão trazer informações que vão agregar nesse processo, tá? E aí, eu tô lendo de sprint a sprint, achei bem bacana que tanto a Mari quanto o Paulo Carole trazem, tipo, quais são os motivos comuns para marcar uma Inception? E as pessoas muitas vezes eu tenho pessoas que me chamam e falam, Mayra, você precisa fazer uma Leanception. Aí me explica, eu falo, não, aqui é um design sprint. Não, aqui é um PBB. Aí, não, eu preciso que você faça um design sprint. Aí a pessoa me explica, eu falo, não, aqui é uma Leanception. Depois você pode fazer. Então eu vejo que tem essa dificuldade de entender o que vem antes e depois, né? E assim por diante. Então, aqui vai ajudar bastante, ó. Alguém investiu na sua startup e você vai colocar a sua ideia em execução. Só que você já validou sua ideia antes. Você já fez um discovery antes. Já fez pesquisa, então, você já está com a sua ideia bem entendida e já com algumas validações, tá? A sua empresa está modernizando algo e vai refazer um produto já existente. Leanception. Um grupo anterior fracassou na criação do produto. Agora é a segunda tentativa, com mais pressão e menos recurso. Leanception. Pesquisas indicam um bom direcionamento de negócio. Agora o grupo busca o Product Market Fit. Leanception. E entre outras, né, situações. Então, eu já fiz Leanception de serviço, migração de um servidor físico para cloud, eu já fiz Leanception de BI, eu já fiz Leanception para um blueprint de ERP. Então, dá para fazer Leanception de tudo, gente. É show, tá? E aí, quais papéis você precisa para o Design Sprint? Primeira coisa, a quantidade de pessoas para um Design Sprint é menor do que traz numa Leanception, tá? Já vi Leanception ali, soube de pessoas até 50 pessoas, eu acho muito. 30 já é para mim, ó, já tá. Então, na Leanception não tem uma definição assim tão clara de quantidade de pessoas e papéis. Já no Design Sprint tem, então a pessoa facilitadora, você tem uma ou duas pessoas definidoras, tá? Ela auxilia a dar essa fluidez, né, o processo. Você ter pessoas especialistas, multidisciplinar, você tem ali também, né, na Leanception, mas aqui são de áreas diferentes dentro da organização, né? E o Jake Knapp traz ter aquela pessoa criadora de caso, aquela pessoa crítica, aquela pessoa que vê de forma diferente. Isso é muito bom, tá? Peça permissão, é uma dica do Jake Knapp, é o que eu fiz aqui com vocês. Você vai facilitar um processo? Peça permissão, isso ajuda a abrir, né, quebrar bloqueios, quebrar muros mentais ali e abrir aquela porta de tipo as pessoas estarem ali abertas para o processo, né?
E na Lean Inception, traz aí a sala de guerra, mas utilize a mesma sala se é presencial, né? Tenha comida, tenha café, tenha os materiais, cuidado, né? Reserve essa mesma sala todos os dias. E se você sair de um dia para o outro, coloque um aviso que vocês estão usando a sala no próximo dia. A Gabriela Correia, minha amiga, também treinadora e facilitadora de Lean Inception, ela foi facilitar num cliente e ela perguntou, gente, tem algum problema? Não, tudo bem. Chegaram no outro dia, passaram o pessoal da faxina e tiraram tudo. Mas tem que ela foi fotografando tudo, então fotografem o processo, né? E aí o Paulo Caroli traz como dica, né? Traz os acordos, mas também as regras do brainstorm é como se fosse uma diretiva primária para o processo, tanto da Lean Inception quanto do Design Sprint. Então, uma conversa por vez, quantidade é o que importa, construa sobre as ideias dos outros, encoraje ideias malucas, seja visual, mantenha o foco e não faça críticas e nem julgamentos. Leia isso no início, se é físico, leve impresso, se é online, põe no board, tá? E aí aqui para vocês tem o board aqui de cima, que foi criado pela Ana, pelo Gabriel Viegas e pelo Paulo Caroli. É um template para vocês usarem, lindo esse board, tá? No mural. E embaixo, eu não lembro que link eu coloquei para vocês. Eu não lembro se foi aquele do processo online. Me esqueci. Não, lembrei. São dicas de facilitação remota. Tanta coisa, né? Mas os dois aí vão complementar, vão te ajudar no processo de facilitação. Aqui tem 10 dicas para você inovar com sucesso, né? Seu design sprint do Matheus Dias. Até desculpa que eu não pus o link ali, nem esse, nem do da Andressa, tá? Mas colocando o nome do Infoquê, vocês acham rapidinho no Google, tá? Então tem várias coisas aqui que eu sigo, né? Que eu falo isso nos meus processos. Então faço uma reunião de alinhamento, que é aquele momento pré, não só uma reunião, mas uma semana antes do seu processo você precisa ter para organizar, para conversar com as pessoas, para alinhar expectativas. Tem um desafio de negócio, não de tecnologia. Reserve a mesma sala todos os dias, que eu acabei de falar com vocês. Tenha gerentes entre participantes, aqui vai depender muito como é a organização, como é a gestão, é hierárquica, é horizontal. CPO tem total autonomia do processo, porque CPO e PM tem total autonomia, essas são as pessoas definidoras, tá? Se não, você tem que ter gerente. Crie personas baseadas em pessoas reais e não em achismos, tá? Realize testes de usabilidade com clientes, né, usuários, e não com equipes internas. Então, no último dia que você vai testar o protótipo é com quem é seu cliente ou seu usuário ou usuária, tá? Coffee break ajuda bastante, olha lá, comida, Liga da Humanidade, é o match de tudo. Mantenha um estacionamento de ideias, que eu já vou mostrar para vocês, que é o parking lot. Consolide os materiais e guarde sempre um espaço para descontração, o Icebreaker Energizer, tá? Outra dica que eu dou, não adianta, se você vai construir o protótipo com o time, né, todo, defina, ou até mesmo um grupo de pessoas, 3 pessoas, defina isso antes do processo, para as pessoas aprenderem a mexerem na ferramenta que vai ser construído o protótipo. Não dá para aprender a mexer na ferramenta no dia de construir o protótipo, gente. Tá? Então, uma dica aí. E aqui, faça essa gestão visual. Em toda facilitação que eu faço, eu uso esses templates, tá? Alguns eu aprendi com o Paulo Caroli, outros eu aprimorei, fui usando aí na minha jornada como facilitadora e treinadora. Então, primeira coisa, agenda burn-up. Toda a programação está aqui do lado esquerdo. Quando passa aquela atividade, quando finalizamos, nós movimentamos e colocamos a seta no horário ou no dia, né?
Então, aqui está o horário porque é em uma facilitação de um workshop de aprendizado, mas se é uma facilitação de processo, eu estaria os dias, tá? Todo dia eu faço uma retrospectiva, que bom, que pena e que tal, e no início eu faço um alinhamento, um momento de expectativas e preocupações. E aí, como eu uso o mesmo template, as pessoas em cada dia vão também colocando expectativas e preocupações. É muito bom para trazer transparências, quebrar aquelas barreiras mentais, né? Glossário, se as pessoas estiverem falando a mesma coisa com palavras diferentes, ou falando coisas diferentes com a mesma palavra, vá para o glossário. O que é isso para nós? Parking lot, as pessoas estão conversando ou desviaram um assunto, ou uma ideia que não faz sentido guiar agora, ou algo que tem uma grande incerteza. Estacionamento. Então, no acordo, você já pode acordar. Pessoal, qualquer pessoa pode levantar a mão e falar, para mim isso é parking lot, tá? E o RAID, Risks, Assumptions, Issues e Dependências. Então, riscos, premissas, questões e dependências. Então, durante todo o processo, pode estar sendo mapeado riscos, premissas, questões e dependências. Eu uso em toda facilitação. Ajuda muito, tá? Então, não tem um momento específico para glossário, parking lot e RAID. É toda hora. Então, no início, pode ser que você que puxa isso, tá? E se você aí é Scrum Master, PO, participa de um desenvolvimento de produto ou faz parte de uma área, esses templates pode estar ali todo dia sendo usado pelo time, tá? E na consolidação diária, nós revisitamos esses 3 templates, né? Glossário, parking lot e RAID, para ver se mudou alguma coisa. E algumas dicas, né, do que eu faço. Então, na Leanception, quando eu elaboro a jornada do usuário, da usuária, eu peço para usar a cor de post-it diferente na interação com o produto, tá? E aí tem depois da jornada valida as funcionalidades se foram usadas aqui. E no sequenciador de funcionalidades, destacar qual é sua funcionalidade fator wow, awesome. Então, tem uma campanha de e-mails, Carole usa. Hoje eu uso um e-mail só, mas eu faço uma síntese desses 4 e-mails que ele utiliza. É uma forma de engajar antes da sua Leanception. Então, você tem aquela uma semana, você já vai ali engajando as pessoas ou manda-se um e-mail de preparação para a pessoa saber o que vai acontecer na Leanception. Eu faço isso no Design Sprint também, tá? Então, aqui, ó, tem um post com os templates desses e-mails, dessa campanha de e-mails da Leanception. E aqui uma dica que eu faço também, uma consolidação de e-mail, por e-mail, desculpa, uma consolidação diária, além de ao vivo, eu faço ela por e-mail, tá? Isso para engajar as pessoas, para elas estarem no próximo dia, no showcase. E eu faço também um e-mail de fechamento do showcase, aí eu mando ali o formulário de feedback, coletando se foi bom, se não foi, né? E assim por diante. E faço Energizer e Icebreakers. Então aí tem um link com dicas. E pós-Inception, tem aqui uma palestra do Lean Kanban que eu fiz, né, do evento, de que não faz... Você pode vir a jogar fora a sua Leanception se você não levar, não fazer a relação de qual user store tem relação com qual funcionalidade. Você pode levar assim, visualmente, como eu estou mostrando aqui, ou pode anotar dentro daquela user store, né? Essa user store é da funcionalidade 1, essa user store é da funcionalidade 2. Mas é uma maneira de você saber o que está fechando, né, o que está fluindo, e não só isso, visibilidade, e vai te ajudar a trazer, porque o que você mostra, o que você leva para stakeholder? É o status report, mas não no nível de US,
de user store, mas sim de funcionalidade, porque foi o que a pessoa viu lá no showcase, tá? É isso, pessoal. Eu vou ver o slide de vocês. A gente pode aí marcar quem participou. Eu vou conversar com o pessoal da trilha, né? A Eluz, o Patrick, a Daniela, para estar respondendo as perguntas que vocês fizeram. A gente pode fazer um webinar. Estou à disposição, viu, gente? Eu apoio a diversidade na TI, não só na TI, em qualquer lugar. Essa foi uma campanha da Lambda 3, eu venho colocando meu material. Quem me compartilhou foi o Marcelo Leite. Gratidão, meu amigo. Tá? Então eu apoio aí a diversidade em qualquer lugar.